Olá, meus caríssimos irmãos de fé, vamos para as nossas dicas aqui de reflexão sobre o nosso sexto domingo do tempo comum. A nossa primeira ideia sobre a liturgia de hoje é a seguinte, que quem vive, ou melhor, quem escolhe viver na mentira, escolhe viver longe, afastado de Deus. De onde nós concluímos isso? Isso está muito explícito na oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. A formulação desta oração nos leva a concluir de que Deus prometeu estar naqueles corações, ou seja, naquelas pessoas que buscam uma vida reta e uma vida pautada na sinceridade. Aqueles que se afastam da sinceridade, aqueles que se afastam da retidão de vida, consequentemente, estão se afastando de Deus. E nós vamos ver na liturgia de hoje que estar longe de Deus é não ser feliz. Aqueles que querem ser felizes buscam estar próximos de Deus. Já na primeira leitura aparece claramente as bênçãos que Deus nos concede. Tem a primeira parte que fala dos malditos, você pode conferir aí na profecia de Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 em diante, mas aqui eu destaco o versículo 7, que são as bênçãos. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Esse calor aqui está no lugar das provações, né? Aquele homem, aquela pessoa, né, seja homem, mulher, ou seja, nós que fazemos parte desta humanidade, se nós confiamos em Deus, somos como uma árvore que está plantada aí pertinho do rio, pertinho da lagoa. Dali ela estende as raízes até esta água, esta fonte de água viva, que é o próprio Deus, e não tem por que temer a chegada do verão, a chegada do calor, o período de seca. Assim somos nós. Nós não precisamos temer as provações, os momentos de angústia, os momentos de desafio, os momentos de dificuldade, porque confiamos no Senhor. Esta água viva que brotou em nossa vida no dia do nosso batismo e continua a jorrar, dependendo das nossas escolhas, evidentemente. A sua folhagem mantém-se verde, não seca, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Repetindo, aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que escolheram viver na vida com uma vida correta, reta e pautada na sinceridade. Como diz o salmista, é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem está com a sua vida, ou melhor dizendo, no curso da sua vida, ou seja, nesse seu caminhar, traz para caminhar junto consigo o próprio Deus. Então, por que confiamos? Por que devemos confiar? A resposta é toda a segunda leitura, que é da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, e depois os versículos de 16 a 20. Se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão, os mais dignos de pena. Agora, ao contrário disto, vai dizer São Paulo no versículo 20.
mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Se Cristo não ressuscitou, então não tem sentido nenhum nada dessas coisas que a gente faz, nada disso que a gente diz. Mas a vida de São Paulo, a sua proclamação, aquilo que ele nos anunciou com as suas palavras e com a sua vida, nos atestam que Cristo ressuscitou. E é nesta ressurreição, é esta ressurreição que nós fundamentamos os motivos para confiarmos em Deus. Confiamos em Deus e acreditamos que somos felizes. Não seremos felizes, somos felizes no presente da nossa vida. A felicidade será muito mais transbordante no reino eterno? Sim, mas já agora nós somos felizes porque a felicidade evangélica não depende de um bem-estar físico, social, moral, etc. A felicidade evangélica é precisamente aquilo que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois versículo 20 ao 26. Versículo 20 eu destaco aqui. E levando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados, ou seja, felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos injuriarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa de Jesus Cristo. Todas essas expressões aqui nos levam simplesmente a concluir que a felicidade que Jesus veio nos anunciar não é compatível com aquela felicidade anunciada pelo mundo. Quando nós formos perseguidos, quando nos expulsarem, mas atenção, que tudo isso aconteça por causa de Jesus Cristo, não por outros motivos, mas por causa da verdade, por causa da sua vontade de acertar, por causa da sua busca de santidade. Não é perseguido por N motivos ou por motivos fúteis ou por motivos que vêm da sua cabeça, por motivos que sejam compatíveis com o Evangelho, com a causa de Jesus Cristo. Tem que se fazer uma diferença muito grande aí, porque senão as pessoas que se dizem perseguidas vão se transformar em mártires. E hoje em dia, no nosso contexto, tem muitas pessoas perseguidas, injustiçadas, né? Será que são mesmo? Nós temos que colocar aí o critério do Evangelho, o critério de Jesus Cristo. Qual é o motivo da sua perseguição? É Jesus Cristo? Então pode ser que se enquadre aqui. Se não é, meu amigo, então é melhor rever os seus conceitos. Quando vos odiarem, quando vos expulsarem, quando vos insultarem, quando vos amaldiçoarem, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus Cristo, não por outros motivos. Quando isto chegar, nesse dia, alegrai-vos, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Percebam aqui que há um jogo
perfeitamente em sintonia com aquilo que está dito na oração inicial. Aqueles que eram elogiados eram os falsos profetas, a falsidade da vida, aqueles que optaram por viver longe da verdade e, consequentemente, optaram por viver longe de Deus. Aqueles que optaram por viver na verdade, na coerência de vida, consequentemente, optaram por viver junto de Deus. E uns escolheram a bênção, outros escolheram a maldição. Uns escolheram ser felizes, outros escolheram ser infelizes. Agora, aqui, a relação que existe no início das bem-aventuranças, que Jesus Cristo pronuncia os pobres e depois ele lança uma maldição sobre os ricos. Cuidado para não achar que rico e pobre é simplesmente uma pessoa que tem dinheiro e outra que não tem dinheiro. Uma pessoa que tem recursos e outra pessoa que não tem recursos. Você pode ter um pobre que é um... Eu não vou dizer a palavra aqui porque é contra o decoro, né? Mas você deve imaginar qual palavra. Tem uns pobres que são pessoas sem dinheiro, né? Pessoa desprovida de certos recursos financeiros, que são simplesmente as pessoas mais sem... Também não vou dizer. Mas imagine aí por sua conta própria, né? Enquanto que há pessoas que têm muitas posses, que são pessoas extremamente simples, pessoas extremamente abnegadas daquilo que têm e promovem um bem social enorme. Então a questão aqui não é se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. A riqueza é uma relação muito mais profunda de denúncia que Jesus está fazendo aqui do que simplesmente a pessoa ter posses porque trabalhou ou ter posses porque herdou até mesmo. O problema aqui não é esse. O problema é aqueles que não se enriqueceram à custa do seu trabalho, mas se enriqueceram à custa da exploração do trabalho alheio. Se enriqueceram enquanto outros empobreciam, consequência deste enriquecimento. Isso aí é muito diferente. É diferente uma pessoa que tem posses e ajuda os outros que são necessitados, está sempre disponível com as suas posses para ajudar os irmãos, do que aqueles que enriqueceram explorando o pobre. Então, um tem a bênção, outro tem a maldição, evidentemente. Agora, não utilizemos este evangelho para promover uma luta de classes. Achar que os pobres que moram num bairro de periferia têm que invadir agora a casa dos que supostamente são os opressores. Nem todo mundo que é rico está condenado, como também nem todo mundo que é pobre está salvo simplesmente por sua condição financeira. Porque você tem 10 reais no bolso, você vai para o céu, e porque você tem 1 milhão na sua conta no banco, você vai para o inferno? A relação não é essa. A relação são as disposições que estão no seu coração, no seu interior. E como você se relaciona com essas posses que você tem, ou essas posses que você não tem. Com Deus, nós somos bem-aventurados. Com Deus, nós somos felizes. Sem Deus, nós somos dignos de ouvir estes ai de vós que Jesus Cristo apresenta aqui a partir do versículo 24. Meus caríssimos irmãos de fé, é a fé, esta fé que nós professamos em Jesus Cristo ressuscitado, que nos faz enfrentar todos os tipos de provações e de desafios. Um grande abraço a você, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e espero mais uma vez que estas ideias tenham ajudado a você a preparar a sua reflexão deste final de semana. Sexto domingo do tempo comum. Até o nosso próximo vídeo.